Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs presentes aqui na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham e depois assistirão esta reflexão, hoje nós vamos meditar o último dos mandamentos da lei de Deus, encerrando este nosso bloco de catequese. Refletimos os 10 mandamentos, hoje vamos falar sobre o 10º mandamento. Antes de começar, eu queria só fazer uma correção do que eu falei na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre o 9º mandamento, tá? E eu falava que o 9º mandamento era ligado ao 6º. O 9º, não cobiçar a mulher do próximo, está ligado ao 6º. E o 10º mandamento, de não cobiçar as coisas alheias, eu disse, está ligado ao 5º. Eu falei umas 2 ou 3 vezes. Está errado. Está ligado ao 7º. 5º é não matar. O 7º é não roubar. Tá? Então, o 9º está ligado ao 6º, que está relacionado à pureza. E o 10º está ligado ao 7º, que é relacionado aos bens materiais. O 7º é não roubar e o 10º não cobiçar as coisas alheias, tá bom? Então só essa correção. Eu estava vendo depois lá o vídeo e percebi que falei algumas vezes o 5º, mas é o 7º mandamento, tá bom? Pois bem, então o 10º mandamento é esse: não cobiçarás as coisas alheias. É uma coisa tão interessante. Eu vi uma palestra esses tempos atrás de um filósofo, e ele falava um pouco sobre isso. Falava, a inveja é um dos pecados assim mais vergonhosos, que as pessoas têm mais vergonha de assumirem. Se nós perguntarmos hoje, a grande maioria das pessoas se entendem invejados. As pessoas têm inveja de mim, né? Quantidade de pessoas que às vezes vêm conversar comigo: ai padre, inveja atrai coisa ruim pra gente, porque o meu vizinho tem inveja de mim, o funcionário da empresa tem inveja de mim, todo mundo tem inveja de mim. E às vezes a gente olha para a vida da pessoa e fala, mas tem tão pouca coisa para se invejar, mas todo mundo se acha invejado. Mas ninguém inveja, aí a conta não bate. Se 90% da população é invejado e ninguém inveja, quem inveja? Então, é algo meio velado, sabe aquela coisa? Parece muito feio quando fala-se de inveja. Mas é algo que nós precisamos falar e principalmente, é claro, combater. Porque não é mesmo um pecado muito bonito. Aliás, nenhum pecado é, né? Nenhum pecado é bonito, é óbvio que não. Mas a inveja, não cobiçar as coisas alheias. Eu vou ler um pouquinho o documento com vocês, o Catecismo da Igreja Católica, para nós irmos colocando alguns pontos e algumas situações, né? O que seria a inveja, em que casos nós precisamos nos confessar, quando de fato isso acaba se tornando um pecado muito grave. Antes, eu só queria... Ontem foi dia de atendimento de confissão e eu percebi que essa dúvida surgiu muitas vezes também. Sempre pontuando uma questão que é importante nós lembrarmos. Quais são as condições para eu cometer um pecado mortal? Tem condições. Quais são as condições para eu cometer um pecado mortal? São 3. Primeiro, precisa de uma matéria grave. O que é uma matéria grave? Alguma das coisas dos 10 mandamentos, tá? Então, por exemplo, cobiçar as coisas alheias, né? Roubar, matar e assim vai. Uma matéria grave. Segundo, eu tenho que saber que aquilo é pecado. Eu tenho que saber que aquilo é pecado. Eu tenho consciência de que aquilo é pecado. E terceiro, eu tenho que ter liberdade para fazer aquilo. Liberdade para fazer aquilo, né? Se alguém me obriga a fazer algo, então eu não cometo pecado, estou obrigado a fazer aquilo. Ontem foi dia de preceito, né? Ontem foi dia de participar da missa, dia de preceito. Quem não participou da missa no dia de ontem, sem um motivo grave, e nós vamos explicar isso, incorreu em pecado mortal, porque é o 3º mandamento da lei de Deus. Então, tem matéria. 3º mandamento, guardar domingos e festas. Eu sei que tenho que ir à missa. Ah, não vou na missa porque eu estou com preguiça, estou cansado. Opa, aqui se constitui um pecado grave. Aí uma pessoa perguntou assim para mim: padre, na minha cidade não tem missa, eu estou em pecado em não ir na missa?
Eu disse, você por acaso é padre? Você pode rezar missa? Não. Então a culpa não é sua. Como é que a pessoa vai na missa se não tem missa? É claro que a pessoa não tem culpa. Outro disse assim, padre, eu estou cuidando da minha mãe e não posso ir à missa, é pecado? É claro que não é pecado. É claro que não. Você está cuidando de uma pessoa que precisa. Então as condições para se cometer um pecado, né, são essas: matéria grave, consciência de que aquilo é pecado, e depois liberdade, né? Não é uma escolha minha o fato de não ter missa. Então não tem como eu ser culpado de uma coisa que não é responsabilidade minha. Eu ainda brinquei com a pessoa, o dia que você for padre, você for pároco, e você não celebrar missa, aí sim você está em pecado, porque a escolha é sua. Se eu não rezasse missa ontem, seria um pecado mortal, porque eu posso escolher, mas se não tem missa, tá? Então essas são as condições para nós cometermos um pecado. A pessoa disse assim, padre, eu não sabia que tal coisa era pecado. Então não é. Mas agora eu sei, então agora é. Quantas mulheres, muitas vezes, por uma deficiência na nossa catequese, dizem, padre, eu nunca soube, nunca me falaram que usar de métodos contraceptivos é um pecado mortal. Pois bem, mas agora você sabe. Então a partir de agora é pecado mortal. Se você não sabe, não sabe, mas se sabe é pecado, né? E tantos outros exemplos, e assim por diante, tá? Então vamos lá. O 10º mandamento, número 2538 do Catecismo da Igreja Católica. O 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano. Olha que interessante essa força de expressão. Exige, o mandamento exige banir do coração a inveja. Quando o profeta Natã quis estimular o arrependimento do rei Davi, contou-lhe uma história do pobre que possuía uma única ovelha, tratada como sua própria filha, e do rico, que apesar da multidão de seu rebanho, invejava o primeiro e acabou roubando-lhe a ovelha. A inveja pode levar às piores ações. É pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Olha que forte. É pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Santo Agostinho dizia e via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Aqui é a grande chave de interpretação para nós entendermos a inveja. É a alegria pela desgraça do outro e a tristeza pelo bem-estar do outro. Esse é o grande ponto da inveja. Quando o bem-estar do outro me incomoda e quando o mal-estar do outro me alegra. Aí nós precisamos tomar cuidado quando esse sentimento aparece no nosso coração. E como diz o número aqui do catecismo, o mandamento exige banir a inveja do coração. Aquela frasezinha que muitas crianças usavam, né? O bem feito, a pessoa ia e caía, o outro virava e falava, bem feito, né? Bem feito. Ou seja, que bom que você se deu mal. Que bom que as coisas não foram boas para você, né? E às vezes vem disfarçado, poucas vezes, mas às vezes vem disfarçado até de um falso bem-querer, de que o outro aprenda alguma coisa. Quem sabe assim aprende a lição, né? Quem sabe assim aprende um pouco as coisas. É bom que as coisas deem errado para ele, fico feliz com isso. Quem sabe assim aprende alguma coisa. Essa mesma palestra que eu estava vendo desse filósofo, ele dizia, se você quer conhecer um amigo de verdade, nós temos às vezes a falsa ideia de que o amigo é aquele que está do nosso lado nos piores momentos. Sempre dizemos isso, né? Nos piores momentos conhecemos os verdadeiros amigos. Não, na verdade não. Porque a desgraça, ela acaba atraindo a benevolência, né? Se a pessoa cai de cama, é muito comum que os outros se sintam comovidos. Se acontece alguma tragédia, é muito comum que as pessoas se sintam comovidos, ou só curiosos mesmo, quer saber da vida do outro. Mas o verdadeiro amigo é aquele que suporta a felicidade do amigo
e se alegra com ele. Quer conhecer seu verdadeiro amigo? Se alguém perguntar para você assim: como é que você está? Aí você responde: estou ótimo. Estou muito bem, fui promovido no serviço, comprei um carro novo, recebi um aumento, estou muito bem no meu relacionamento, a família está ótima, saúde 100%, graças a Deus. Fala isso e olha bem no olho da pessoa, para ver se ele vai se alegrar com você. Ou muitos vão dizer: nossa, está exibido, né? O verdadeiro amigo suporta a alegria do outro. Como é que está o nosso coração quando nós vemos as pessoas se dando bem? E vejam bem, meus queridos, aqui tem uma distinção, né? Que eu sempre digo também aqui nas homilias. Às vezes as pessoas, elas se sentem incomodadas, porque percebem que as pessoas que fazem as coisas erradas, parece que a vida daquela pessoa prospera mais do que de quem busca fazer tudo certo. É claro que isso vai acontecer. É óbvio que isso vai acontecer. Jesus já falou no Evangelho: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então, humanamente falando, é claro que eles vão prosperar muito mais. Se já é feio a inveja, imagina o justo que inveja o injusto, né? Invejar os bens de alguém que rouba, invejar os bens de alguém que trapaceia, que é desonesto, pior ainda. Então, a alegria pela desgraça do outro e a tristeza pelo bem-estar do outro. Esses são os sentimentos que nós precisamos identificar para saber se nós estamos nutrindo no nosso coração. Continuando, a inveja representa uma das formas de tristeza. Como eu disse, a tristeza pelo bem-estar do outro. E, portanto, uma recusa da caridade. Olha que bonito. O batizado lutará contra ela mediante a benevolência. O catecismo já nos dá a arma que nós devemos usar para lutar contra este pecado. A inveja provém muitas vezes do orgulho. O batizado se exercitará no caminho da humildade. Então olha que interessante, a falta de caridade e o orgulho que devem ser combatidos. Porque nós muitas vezes, pela desordem do pecado original, nós queremos ser o centro das coisas. E como nós precisamos lutar contra isso, né? Alguém faz uma coisa, você imediatamente: mas eu faço melhor. E ninguém me reconheceu, ninguém me aplaudiu, ninguém me elogiou. Nossa, eu fiz tão bem feito tal coisa e ninguém me elogiou. O outro que fez de qualquer jeito, está todo mundo falando: olha lá, aquele fulano nem faz direito e todo mundo elogia. Eu faço tão bonito e ninguém elogia. É orgulho. É orgulho. Nós queremos ser o centro, nós queremos toda a atenção para nós somos crianças birrentas. O ser humano é uma criança birrenta, que quer tudo para si. Como é que nós lutamos contra isso? Com a benevolência, com a humildade. Eu não sou a última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote está sempre quebrada, sempre esfarelada. Nós não somos tão grande coisa assim, gente. Isso nós precisamos colocar na nossa cabeça, sabe? Para que a vida funcione. Senão nós cobramos demais de nós mesmos. Nós exigimos demais das pessoas. E no fundo nós não somos felizes, porque nós ficamos querendo tudo só para nós. Deus nos livre. Quereríeis ver Deus glorificado por vós? Pois bem, alegrai-vos com os progressos de vosso irmão, e imediatamente Deus será glorificado por vós. Deus será louvado. Dirão: porque seu servo soube vencer a inveja, colocando sua alegria nos méritos dos outros. Um grande sentimento que nós precisamos trazer para nós é, primeiro, a ideia de igreja. Quando nós pensamos igreja como um corpo místico, e São Paulo fala tão bem, desenvolve tão bem esse assunto, o corpo místico de Cristo do qual nós somos membros, e aí São Paulo vai dizer: não existe membro mais importante que o outro. O olho não pode dizer para o pé: eu não preciso de você. A mão não pode dizer para a perna: eu não preciso de você. Então, quando nós nos sentimos um todo, as capacidades do outro vão ser sempre complementares às minhas. Eu sempre dou exemplo, eu vou de novo dar exemplo aqui do menino que canta. Eu não canto,
Não canto mesmo. Gente, não é brincadeira. Se eu cantar no chuveiro, a água esfria. É ruim demais. Mas ele canta. Então eu me alegro que tem alguém que cante na missa, que tem esse dom, que tem esse talento. Ele não é meu adversário. Nós juntos complementamos a liturgia. Ele canta, eu celebro. Tem quem leia, vocês participam. Ah não, eu vou invejar quem participa da missa, eu vou rezar sozinho. Aí eu vou cantar, vou fazer leitura, vou fazer tudo e ainda vou participar da missa. Não tem como. Então, quando nós nos inserimos no corpo místico de Cristo e percebemos que somos parte de um todo e que nós não precisamos de tudo só para nós, nós vencemos a inveja. Eu não preciso invejar o talento dele. Eu me alegro com o talento dele, porque está a serviço da igreja tanto quanto eu estou. E assim a nossa vida fica mais leve. Então, combatamos este pecado. Não cobiçar as coisas alheias. Precisamos sim, e aqui eu fecho o meu pensamento, precisamos sim batalhar pelas nossas coisas. Nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós queremos garantir o bem-estar da nossa família. Isso é lícito e é bom, mas sem precisar de invejar as coisas dos outros. Que Deus nos abençoe, fortaleça o nosso coração e faça de nós filhos e filhas que vivam os seus mandamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.